O que é o roaming de fronteira ou roaming fronteiriço e como ele acontece? A gente tem nosso país, Brasil, cercado por diversas estruturas de fronteira, seja via mar ou via terra, ou via água, rios, lagos e por aí vai. A gente tem uma diversidade grande de fronteiras. E nesse processo, quando a gente precisa se comunicar com uma cidade que está ao lado, mas é em outro país, essa comunicação ela vai ser considerado, vamos dizer assim, uma ligação internacional. Se eu ligo do Brasil, por exemplo, para o Peru, é uma ligação internacional. Mas quando eu levo o meu telefone para o outro lado da fronteira, eu tenho um roaming internacional, só que eu estou na fronteira. E aí você tem a questão de quando é que acontece o roaming de fronteira? Quando você está no Brasil, mas pega a cobertura do outro país. E aí é que pode ter, vamos dizer assim, cobranças indevidas, taxas que não deveriam ter sido cobradas. E esse roaming de fronteira pode ter esse tipo de situação. Ou você deveria estar no outro lado e pega a cobertura do Brasil. E aí, como você está muito próximo, as antenas, elas não têm, vamos dizer assim, como delimitar fisicamente o território. Normalmente as antenas, elas têm um raio redondo. Nesse contexto, pode ser que passe um pouco para a fronteira do outro país. Isso pode acontecer, por isso que a gente chama de roaming de fronteira, que pode ter esse tipo de situação. Então, é considerado um roaming internacional porque você pode pegar a cobertura de outro país. Quando a gente tem um roaming de fronteira entre os nossos estados, você não vai ter tanta dificuldade, tanto problema sobre essa questão. Isso é o, é o Tito, é o passarinho brincando com o paninho dele. Então, o roaming de fronteira tem essa questão, que aí tem essas divisas. A gente vai ver muito mais isso numa divisa internacional. Se for de estado para estado, você não vai ter tanto problema, porém, ainda pode acontecer uma ligação que deveria ser local, ser considerada interurbana ou algo nesse sentido. E como eu te disse, são cidades vizinhas, mas em outros países. Ou seja, eu tenho uma cidade A no Brasil e uma cidade B em outro país. Pode ser na Argentina, na Colômbia, em qualquer país que faz fronteira com o Brasil, a gente pode ter esse tipo de situação. E também existe o roaming inadvertido. Obrigado. E existe também o roaming inadvertido, que é aquele roaming que acontece, mas por algum descuido aconteceu a cobertura de outro país ou de outra prestadora, na maioria dos casos. Então, é essa situação que a gente pode ter quando a gente entra na parte de roaming de fronteira. Pode ser, vamos assim, captado o sinal de outra prestadora de forma consciente ou não. O inconsciente, vamos dizer assim, é o inadvertido. É sem querer você pegou a cobertura de outra prestadora e aí você entra no roaming internacional, por exemplo, que pode ter cobranças normalmente diferentes do seu plano, usando o serviço localmente sem ser um roaming ou até em roaming, mas dentro do Brasil é uma tarifa diferente normalmente do que o roaming internacional. E é interessante você ter esse conhecimento do que é o roaming de fronteira ou fronteiriço para poder, caso tenha alguém ou você na sua empresa, a estrutura da empresa é em fronteira, tem essas questões que você deve saber.